tema da nossa apresentação vai ser brotação e controle de psilídeo. Vou estar apresentando aqui o trabalho de meus alunos, o Hermes Teixeira, do Master Citrus, do Fundecitrus, e do Juan, o colombiano, que fez o doutorado em jabuticabal e que trabalhou muito nisso. Apenas lembrando que o trabalho de brotação é apenas parte, as pesquisas com brotação, parte de um trabalho maior, que nós temos conduzido já há algum tempo, que tem por objetivo tentar entender o impacto do ambiente sobre os processos envolvidos na disseminação da bactéria do HLB. E por que a gente está preocupado com isso? Porque, como o Juliano mostrou ontem, o nosso setor citrícola ele ocupa uma extensa área de pelo menos 500 quilômetros indo da região sul ao Triângulo Mineiro e outros 300, mais ou menos, quilômetros nesse sentido, com grande variação climática nessa grande área. E temos notado que, ao longo desses anos todos, aí, 14 anos, sempre as incidências de HLB foram maiores nessa região central, caracterizadas por temperaturas intermediárias entre o norte e o sul, e o mesmo diz respeito à quantidade de chuvas. Então, por causa disso, já há vários anos nós temos conduzido diversos experimentos em estufas, em câmaras de crescimento, que nos permite tentar reproduzir o que ocorre no campo, as variáveis, e com isso avaliar diversos aspectos da doença. E vários experimentos em campo, indo desde Itapetininga até o Triângulo Mineiro, aonde nós temos avaliado o impacto do ambiente, neste caso, nas brotações. Temos trabalhado com plantas nessas condições, plantas oriundas de viveiro, e no campo, plantas nas mais diversas idades, e preocupados com as brotações em relação aos psilídeos, mostrando aqui uma sacolinha com psilídeo dentro. E também plantas sadias e doentes, para tentar entender processos de aquisição da bactéria, transmissão e assim por diante. Bom, então eu vou tentar resumir aqui, nos próximos minutos, alguns resultados que chegamos falando da importância dos brotações, a variação sazonal, influência da irrigação, porta, enxerto e copa, trabalho conduzido pelo Hermes, brotação em plantas sadias e com greening, qual que é a diferença, fases de desenvolvimento do broto, como a temperatura impacta o desenvolvimento do broto vegetativo, importância dos brotos na reprodução do inseto e inoculação da bactéria, e consequências disso tudo e do crescimento do broto na efetividade das pulverizações, que obviamente vai ser discutido em mais detalhes pelo nosso colega Marcelo na sequência. Bom, importância dos brotos, né? Os brotos vários estudos demonstram que os brotos são altamente nutritivos, exala odores que atraem o psilídeo, são tecidos tenros e, por causa disso, locais preferidos para alimentação e reprodução não só do psilídeo, como da larva minadora, do pulgão e diversas espécies de cigarrinhas. Existem dois tipos de brotos, apenas relembrando aqueles que já conhecem o assunto, dois tipos de brotos: os brotos vegetativos, que simplesmente crescem, elongam e amadurecem, e responsável pelo crescimento da planta cítrica. E o broto vegetativo, governado pela química da planta, hormonal e assim por diante, ele vai se diferenciar, formando o botão floral e, posteriormente, o fruto. Essa alteração, essa diferenciação, num caso ou no outro, é muito influenciado pelo ambiente. Conforme a gente mostra nesse slide, situações bastante típicas numa situação no norte do estado de São Paulo, aonde nos verões quentes e úmidos a planta vegeta muito,
depois passa por um período de inverno, no final do inverno, bastante seco. As plantas sofrem muito com a seca e déficit hídrico, e com isso mostra este aspecto aqui. E depois chega as chuvas da primavera e a maioria dos brotos floresce. Então, são essas alterações no ambiente que leva a planta a seguir o broto a seguir um caminho ou outro. Falando agora do trabalho do Hermes, o Hermes, por um tempo, 3 anos, aí, ele estudou em Matão, no município de Matão, a dinâmica de brotação em 18 combinações de copa porta-enxerto e 5 plantas por combinação em área irrigada e não irrigada. Avaliou do 6º ao 36º mês. Conforme a gente observa, nos 2 primeiros anos, o que mais se tem é brotação vegetativa. E, a partir daí, vem as brotações vegetativas e reprodutivas. Mas o importante observar é que, no início, sempre tem broto nas plantas. Não existe momentos assim, a não ser no outono, onde a gente nota uma redução na população de brotos. E, mais tarde, né, os picos eles são menos frequentes, mas ainda assim sempre tem broto, o que é uma dificuldade no controle do inseto. E essas variações, elas se devem a essa alteração, o surgimento dos picos, estão relacionados às chuvas, mostrado pelas barrinhas aqui, queda de temperatura e chuva, né? A gente nota que no outono e inverno existe uma queda da temperatura, cai as chuvas, mas quando chove no inverno, normalmente é seguido de uma vegetação aí. Influência da irrigação. Nós não vimos impacto da irrigação no padrão de brotação, conforme a gente observa aqui. Vocês veem que os picos eles ocorrem na área irrigada e não irrigada, aqui na região central, de forma muito parecida. O que se nota é uma quantidade de brotos maior na área não irrigada, muito provavelmente aí influenciado estimulados pela área seca, né, seguida de poucas chuvas, que leva a quantidades maiores de broto. Influência do porta-enxerto. Não vimos também influência do porta-enxerto no padrão de brotação. Conforme a gente vê aqui, cravo, sunk e swingle, eles se comportaram de forma parecida. O mesmo aconteceu com as copas. Embora vegetou mais na rubi, o padrão de brotação foi muito parecido. Todo esse estudo que eu estou comentando foi feito com plantas sadias. Hoje nós estamos tentando entender melhor em plantas doentes. Este é um slide que eu coloquei que nós não, na verdade, não temos quantificado ainda a influência da poda na quantidade de brotos, comparado com planta não podada. Mas é visível que as podas de condução, topo e lateral, levam a uma intensa vegetação. E esse é o momento crítico para o controle do inseto. Manter essa população enorme de broto vegetando sem qualquer proteção é um convite para infecções pela bactéria do greening, porque o inseto vai ser atraído e vai se reproduzir e inocular. Temos casos aí de colegas de algumas empresas comentando o aumento muito alto da incidência de um ano para outro, por causa em áreas podadas aí e com frequências de pulverizações depois não tão próximas assim entre si. Influência da doença. Esse é um trabalho que nós começamos já não faz tanto tempo assim, então não temos tantas avaliações ao longo do tempo. Não passamos ainda por um inverno, começamos em outubro do ano passado, vamos passar o primeiro inverno agora, mas até agora o que a gente nota é uma tendência de haver sempre mais brotos, marcado pela linha laranja aqui, nas diferentes regiões, mais brotos em planta doente. E isso é fácil de entender. A do HLB ele provoca disfólia, que acaba tendo
um efeito parecido com a poda, mostrado aqui nesse slide. E um outro detalhe aqui é a sincronia, né? Brota na planta sadia em azul, brota na planta doente, mostrando que a planta doente vai ser um reservatório de psilídeo infectivo para a planta sadia. O Juan estudou bastante as fases de desenvolvimento do broto vegetativo. Começa com o inchamento da gema, vem para a fase V1, V2, V3 e assim por diante. E com esse aumento, com essa evolução, existe uma maior dureza nos tecidos e que se tornam menos favoráveis ao inseto, conforme é mostrado aqui. Esse estudo, conduzido em 2 ambientes, mostrou que a fêmea vai colocar muito mais ovos nessa fase de V1, V2, V3, diminuindo em V4 do que em V5, V6, mostrando, então, a favorabilidade das fases iniciais para a colocação dos ovos por Diaphorina citri. E esses ovos, a maior parte deles vão eclodir, tornar ninfas e chegar a adultos apenas nos brotos iniciais. Uma queda grande no V4 e V5, mostrando, então, a importância do broto não só para a colocação dos ovos, para a sobrevivência do inseto. Esse resultado aqui, importância na inoculação de Liberibacter, esse aqui é um combinado de 4 experimentos, sempre notando essa tendência de que os brotos mais jovens são os mais favoráveis para a inoculação da bactéria do Green também. Existe a fase V5, que é uma fase ainda quando as folhas ainda estão tenras, o broto parou de crescer, está tenra, mas temos notado uma baixa frequência de inoculação quando insetos infectivos são transferidos para esses estágios. O Juan também estudou bastante a questão do impacto da temperatura no desenvolvimento do broto, o que é importante para a gente entender a frequência das pulverizações para proteger esses brotos. Aqui eu estou mostrando somente os 2 extremos de temperatura que ele usou lá na câmara de crescimento. Uma temperatura mais alta, variando diariamente de 24 a 38, e a mais fria, de 10 a 20. Então, para o broto sair do estágio V1 e chegar ao estágio V6, ele é muito rápido. 30 dias ele completa o ciclo e pode atingir tamanhos de até 30 centímetros. Enquanto que no frio, essa mesma mudança de V1 a V5, V6, ela demora muito mais tempo, quase 100 dias, e o broto não passando aí de 10 centímetros. Obviamente, são situações extremas que podem ocorrer no campo, não por longos períodos, mas nós queríamos entender melhor o que ocorre. E ele incluiu outra fase de temperatura que permitiu a ele determinar o número de graus dias necessários para o desenvolvimento do broto. E usando as temperaturas máximas e mínimas diárias, ele calculou, então, no modelo, quanto tempo demora para o broto amadurecer nas diferentes épocas do ano na região central de São Paulo. Então, a gente nota que na primavera, verão, você precisa de, em média, aí, mais ou menos 25 dias para o broto amadurecer, crescer e amadurecer. E esse rápido crescimento significa o quê? É um curto tempo de exposição ao psilídeo, quando comparado com os períodos que tomam mais tempo para o broto crescer. Porém, desfavorece a cobertura de inseticida. Então, cresceu rápido, deveríamos pulverizar mais frequentemente para proteger de infecções. E, por outro lado, no frio, nas temperaturas mais frias, demora mais e favorece a cobertura inseticida, porque ele crescendo pouco, o inseticida permanece por mais tempo, conforme o Marcelo vai comentar depois.
Aqui apenas tiramos uma foto ilustrativa de uma planta com green descalvado. Foi tirada essa foto, olha o brotinho aqui, no dia 24 de 4 deste ano, dessa época agora, e ele estava no estágio V2 com meio centímetro. 24 dias depois, quando eles voltaram para fazer as avaliações, parte do trabalho, já tinha 12 centímetros e meio e já estava quase que maduro. Então, o crescimento do broto e controle do psilídeo, qual que é a importância? Montamos esse esqueminha aqui para ilustrar isso. Temos o brotinho, você chega e pulveriza. Obviamente, você vai protegê-lo do acesso do psilídeo. Porém, esse broto cresce. E a área protegida continua lá embaixo, porque tudo que cresceu do broto daqui para cima acaba ficando desprotegido. Se você não aplica ou não controla o inseto, o que vai acontecer? Ele vai chegar, vai inocular e essa planta já está infectada. Aí você vem e pulveriza, matou o inseto, porém a infecção já ocorreu. Então, esse é o conceito que a gente quer passar para vocês. Então, cuidado especial nós temos que ter nos momentos de maior brotação, de crescimento do broto. Obviamente que ajustes nessa frequência estão sendo conduzidos no fungicídio, o Marcelo vai falar sobre isso, mas temos que proteger as plantas nos momentos mais favoráveis à reprodução do inseto e à inoculação das plantas sadias por da infecção da bactéria e estamos agora estudando, conforme comentei, como é que é essa brotação em plantas doentes, para também tentar entender o que passa com a bactéria e com o inseto nessas plantas. E cuidado especial, conforme o Renato comentou ontem, nas faixas de borda. Então, para resumir tudo que nós falamos, os principais resultados que nós tivemos até agora é que as fases iniciais de desenvolvimento dos brotos são as mais importantes para a reprodução do psilídeo e inoculação de Liberibacter. Qual que é a implicação no manejo? As brotações devem ser o alvo, né, do inseto, de proteção do inseto vetor. Nós vimos que o padrão de brotação, pelo menos no estudo que conduzimos nessa região até agora, ele foi similar em áreas irrigadas e não irrigadas e foi similar para as principais variedades copa porta-enxerto. Então, acreditamos que não há que ter nenhum cuidado especial com esta ou aquela combinação copa porta-enxerto ou áreas irrigadas e não irrigadas. Pelo menos, isso é que indica os dados dos trabalhos conduzidos até agora. O que mais? Nós vimos que o padrão de brotação e intensidade do broto foi fortemente alterado pelas podas de condução. Como disse, não temos números, mas a observação de campo mostra bem isso. Então, cuidado especial logo após as podas, porque logo após as podas vem aquela vegetação intensa, crescimento rápido do broto, dependendo da época em que é podada, não se pode descuidar disso. Incidências, aumento de incidências de 3 a 10%, 1 a 10% de um ano para o outro já foram relatados aí por alguns colegas. E os brotos crescem muito rápido, com os novos tecidos ficando desprotegidos do acesso do psilídeo. Então, na presença de fonte de inóculo, que ocorre na maioria das regiões, a adoção de intervalos curtos entre as pulverizações, assunto que o Marcelo vai comentar, é a única forma de proteger as plantas sadias da infecção pela bactéria do greening. Bom, novamente agradecendo a equipe minha, que a Priscila, a Fernanda, o Luiz Montesino, que está nos ajudando, o Sérgio, aluno do Master Citrus, o Laudecir, um dos nossos postdoc, o Everton, aluno de doutorado, que tem visitado as diferentes regiões, aí, medindo o broto, contando o broto, psilídeo aí, e assim por diante. E obrigado a vocês pela atenção.